quando um governo der o passo à frente do governo do Lula e disser acabou o pacto, vamos enfrentar essa parada, agora vamos conversar com a população. Brasil nação, Brasil para os brasileiros. Não é possível que não seja assim. Mas o que estou vendo é isso. O PT quer fazer a comissão da verdade, dar uma radicalizada supostamente para a esquerda, mas não discute a macroeconomia. Está dominada. Está dominada a convenção do Partido dos Trabalhadores. E eu não gostaria que fosse assim. Mas vamos dizer amanhã que eu sou antipetista, eu sou de esquerda. Não é isso, eu quero que vocês se emendem, companheiros. O senhor interviria nos bancos privados? Eu acho que banco privado tem que ter uma intervenção pesada, o domínio da economia tem que ser nosso. O dinheiro geralmente é público, eles ganham o spread, ganham o juro para aplicar dinheiro público. Quando a crise chegou ao Brasil, o Lula acertadamente diminuiu o depósito compulsório dos bancos. Tá, vocês agora podem pôr mais dinheiro no mercado. O que eles fizeram? Compraram um título do Tesouro Brasileiro para não correr risco, não puseram um tostão na economia. E a economia capitalista respira o oxigênio do financiamento, senão ela não funciona. Daí saímos dessa situação apertadíssima, por quê? Porque nós temos o Banco do Brasil, o Banco dos Brasileiros. Nós temos a Caixa Econômica Federal, nós temos o BRDE, e o Paraná tem o BRDE, nós temos o BNDES, que é nacional também. Coisas que o velho Barack Obama não tinha na mão, na economia absolutamente privatizada dos Estados Unidos. Então, nós conseguimos jogar algum oxigênio na economia através dos bancos públicos. Nós temos instrumentos melhores. Agora, tudo isso, me perdoa, Chaga, não é muito claro? Por que isso não é colocado e não é discutido na grande mídia? Por que os candidatos estão fugindo dessa discussão? Não, o governo quer fazer a sucessão. O governo está no pragmatismo, quer fazer a sucessão, o momento é bom, então vamos ver se votam na gente e depois a gente vai ver o que faz. Mas faz o que com a aliança que está montada? Sim. Governador, os temas seriam centenas. Vamos apenas para mais um, com a sua promessa de continuarmos debatendo esses temas nacionais aos poucos. Eu pergunto ao senhor, todo mundo fala também na reforma política. Ela não sai de jeito nenhum. Como é que o senhor começaria a reforma política? O fim da reeleição, por exemplo? Como é o nome do programa aqui? Falando francamente. Falando francamente, a reforma da economia é fundamental, o resto é conversa mole. Como é que com os bancos ganhando spread de 266 milhões, os rentistas ganhando bilhões, os rentistas ganhando 66 bilhões, nós vamos resolver isso com essa discussão de voto distrital, Isso não é por aí. Isso é uma falácia. A reforma política é um divertimento. Vem do divertere, divertir, do italiano desviar do que importa. Estão tirando o foco da necessidade absoluta. Nós precisamos acabar com essa história do país ser o espaço de caça do rentismo, da ganância, da cobiça internacional e nacional. Depois nós podemos conversar sobre reforma política, tem coisas muito erradas. Mas o que vai mudar? O que vai mudar com uma mudança do sistema se o domínio econômico é absoluto, se a proposta é Banco Central independente, se o capital vai acumulando leis que os governos não podem gerir o país? Eles têm leis que os beneficiam e privilegiam. Um velho barbudo que eu conheci de leitura na minha infância, que chama-se Carlos Marques, dizia que o direito é a consolidação da força. Minha gente, o direito é a consolidação do interesse dos poderosos. E só um governo forte e comprometido com a nação pode mudar isso. Só um Congresso esclarecido, mas cada vez fecha mais. Porque o capital que formula e faz aprovar as leis domina a imprensa, domina a comunicação, domina o financiamento das campanhas. Isto é reforma política do Brasil. Não é essa conversa mole de parlamentarismo, não parlamentarismo. Isto não muda nada se nós estivermos dominados pelo capital. Governador Roberto Requião, infelizmente nosso tempo está esgotado, até ultrapassado. Repito, gostaria de tê-lo aqui outras vezes, enquanto não se define o panorama sucessório. Eu gostaria de alguma coisa a mais. Eu gostaria de uma mesa oval, maior, de ter o Serra ali, a Dilma aqui e o Ciro lá na ponta. Sim.
para a gente levar a discussão de programa para o Brasil, acabar com essa tapeação Tá de fotografias. Discriminando a Marina? A Marina também, minha amiga Marina, tem muito a contribuir com a sua experiência fantástica de vida, mas nós estamos vendo um concurso de beleza, um concurso de frases prontas, de publicidade. O Lula elege um poste. A Dilma não é um poste, é uma mulher que tem qualidades, mas eu queria ver a Dilma livre, leve e solta numa mesa conversando. Talvez nós pudéssemos construir até uma unidade de transformação no Brasil numa disputa eleitoral diferenciada. O Serra, sem o PSDB, é um sujeito razoabilíssimo. Botar o Serra numa mesa. O Serra foi meu parceiro na CPI dos títulos públicos. Henrique, então. Sem o Fernando Henrique e boa parte dessa gente. Você veja, eu tinha um verdadeiro horror do Mendonça de Barros. De repente eu vejo Mendonça de Barros capaz, depois de ter feito aquelas coisas que fez ou não fez, eu vou correr o risco de ser processado aqui, 750 milhões de lucro numa corretora em tempo curto, diziam os jornais, ter uma opinião de brasileiro. Ele pode ter tido um desvio ou não ter tido, mas hoje está falando de uma forma extraordinariamente correta e elogiável, mas não há espaço. Falam os representantes dos bancos, os economistas pagos, como foi no passado o Adam Smith, no seu livro fantástico A Riqueza das Nações, nada mais do que um inteligentíssimo funcionário da Companhia das Índias que representava o interesse dos ingleses. Governador Roberto Requião, muito obrigado por sua presença aqui no Falando Francamente. Nós retornaremos na próxima semana com outro debate a respeito de temas de interesse nacional.